Imagine ter mais de 200 milhões de dólares no banco e ser tratado como se fosse um ladrão, na porta do mesmo estabelecimento onde seu dinheiro dorme toda noite. Imagine ter construído um império do nada, com as próprias mãos, e ser olhado com nojo por uma funcionária que mal consegue pagar o aluguel. Imagine carregar dentro de uma mochila surrada um cheque de $1 milhão e ser expulso antes de conseguir entregá-lo. Isso não é ficção. Isso aconteceu. E hoje você vai ouvir cada detalhe. Mas antes de continuar, escreve nos comentários de onde você está assistindo isso. Pode ser do Brasil, de Portugal, de qualquer canto do mundo. Porque essa história vai fazer sentido de uma forma muito especial quando você descobrir quem esse homem realmente é. Samuel Olusegun acordou às 6 horas da manhã de uma segunda-feira em seu apartamento de cobertura no 18º andar, com vista para o centro financeiro da cidade. O sol entrava pelas janelas de vidro do chão ao teto, iluminando um espaço que valia mais do que muita gente ganha em uma vida inteira. Mas naquele dia, Samuel não abriu o guarda-roupa onde os ternos custavam entre 5 e 15 mil dólares cada. Não calçou os sapatos italianos feitos à mão, que ficavam alinhados como soldados numa prateleira iluminada. Não colocou o relógio que os assistentes tentaram lhe convencer a usar, porque passava credibilidade em reuniões. Naquele dia, Samuel abriu uma sacola plástica comum que havia comprado 3 dias antes numa loja de brechó. Dentro dela, havia uma calça jeans desbotada com manchas escuras na joelheira esquerda, uma jaqueta cinza de moletom com o zíper quebrado preso na metade, uma camiseta branca que havia sido branca em algum momento remoto da história e um par de tênis que já viram épocas melhores. Ele se vestiu lentamente, observando o próprio reflexo no espelho de corpo inteiro do quarto. O homem que o encarava de volta era irreconhecível. 52 anos, pele negra, ombros largos, cabelos já com fios brancos nas têmporas. Sem o terno, sem a postura ensaiada de décadas em salas de reunião, Samuel Olusegun parecia exatamente o que qualquer pessoa preconceituosa projetaria sobre ele. Ninguém. Ele sorriu para o próprio reflexo. Era exatamente isso que queria. Na mesa da cozinha, aberta sobre a bancada de mármore, estava a pasta. Uma pasta fina, de couro legítimo, claramente cara demais para a jaqueta que ele usava. Ele a abriu e contemplou o documento que estava no topo. Um cheque nominal à Fundação Hospitalar São Rafael, assinado pela empresa de investimentos que ele controlava, no valor de $1 milhão. Era a 4ª doação consecutiva. 3 anos antes, ele havia financiado uma ala pediátrica inteira do hospital público da cidade. 2 anos antes, equipamentos de diagnóstico avançado para a oncologia. No ano anterior, bolsas de estudo para enfermeiros de baixa renda. E agora, esta, a maior até então. Mas desta vez, Samuel não queria enviar o cheque por intermédio de assistentes ou advogados. Desta vez, queria entregar pessoalmente, e queria fazer isso exatamente como estava, sem terno, sem título, sem nenhum sinal externo de quem era. Porque havia lido uma reportagem semanas atrás sobre discriminação racial em serviços financeiros, sobre como homens negros eram tratados de formas completamente diferentes, dependendo da roupa que usavam, do carro que dirigiam, da forma como eram percebidos antes de dizer uma única palavra. E quis saber por si mesmo se aquilo era verdade no banco onde sua fundação mantinha conta há 7 anos. Ele colocou o cheque com cuidado dentro de uma mochila desbotada, juntou a pasta de couro com os documentos da fundação, fechou o fecho com um clique seco, pegou as chaves do apartamento, deixou-as do carro esportivo sobre a bancada e saiu pela porta chamando o elevador comum, não o privativo.
Desceu pelo saguão, passou pelo porteiro que o olhou com uma leve estranheza. Nunca havia visto o morador do 18º andar assim e saiu para a rua. A cidade ainda acordava. O ar cheirava a café de padaria e asfalto molhado de madrugada. Samuel caminhou 3 quarteirões até o ponto de ônibus, esperou 6 minutos e embarcou como qualquer trabalhador comum naquela segunda-feira de manhã. Sentou no fundo. Ninguém o olhou. Ninguém se importou com sua presença. Ele era invisível da forma mais completa e desconcertante que um ser humano pode ser. Estava ali, respirava, ocupava espaço e simplesmente não existia para os outros. 20 minutos depois, o ônibus parou a uma quadra do Banco Meridian. Samuel desceu, ajustou a mochila nos ombros e parou na calçada olhando para a fachada espelhada do prédio. 15 andares de vidro fumê refletindo o céu da manhã. As letras douradas do nome do banco gravadas acima da entrada principal. 2 seguranças de terno preto parados de cada lado das portas automáticas de vidro. Ele havia estado dentro daquele banco dezenas de vezes, mas sempre de terno, sempre acompanhado, sempre esperado. Nunca assim. Samuel respirou fundo e começou a caminhar em direção à entrada. Estava prestes a descobrir o que seu dinheiro não conseguia comprar. Sabe aquela sensação de entrar num lugar e perceber imediatamente que não era para você estar ali? Não porque alguém disse isso, não porque uma placa proibiu, mas pelos olhares, pela frieza no ar, pelo silêncio que se forma ao redor de você, como se a sua presença fosse uma invasão. Samuel sentiu isso no momento exato em que as portas automáticas do Banco Meridian se abriram. O saguão era um monumento à ostentação calculada. Piso de mármore beige com veios dourados, polido a ponto de refletir as luzes como um espelho. Lustre de cristal suspenso no teto de 8 metros de altura, tão grande que parecia uma instalação de arte. Pilastras brancas flanqueando as paredes, e entre elas, painéis com fotografias em preto e branco de pessoas sorridentes. Pessoas que, Samuel notou, tinham uma coisa em comum. Todas eram brancas. Havia um balcão de mármore ao centro, com atendentes de uniforme azul escuro. Havia uma área de espera com sofás de couro bege dispostos em torno de uma mesa de café com flores frescas. Havia música clássica saindo discretamente de algum lugar que Samuel não conseguiu identificar. Era um templo. Um templo onde os fiéis eram escolhidos a dedo. O primeiro segurança ouviu entrar. Não disse nada, mas cruzou os braços. Samuel caminhou até a fila de atendimento comum, não a VIP, que ficava separada por um cordão de veludo azul do lado direito. Havia 4 pessoas à sua frente. Uma mulher de meia-idade com uma sacola de supermercado. Um homem de aparência cansada com papéis debaixo do braço. Uma jovem com fone de ouvido. Um rapaz de uniforme de entregador. Samuel ficou atrás do rapaz e esperou. A atendente do balcão olhou na direção deles uma vez, depois desviou. Começou a digitar alguma coisa no computador com uma concentração intensa que parecia performática demais para ser real. Passou 1 minuto. Passou outro. O homem com papéis debaixo do braço suspirou. A jovem com fone de ouvido trocou o peso de um pé para o outro. Ninguém foi chamado. Então, do lado do cordão de veludo azul, uma porta lateral se abriu. Entrou uma mulher de uns 40 anos, casaco bege, bolsa de grife, cabelos lisos presos numa tiara. Ela olhou para a fila VIP, que estava vazia, e se virou para o balcão. A atendente, que havia estado digitando com aquela concentração cirúrgica, ergueu a cabeça imediatamente, abriu um sorriso enorme e disse que ficasse à vontade, que alguém a atenderia em segundos. Samuel observou tudo em silêncio. A mulher do casaco bege foi conduzida a uma sala privada em menos de 3 minutos. A fila de atendimento comum continuou parada. 5 minutos depois, outra atendente surgiu por trás do balcão. Chamou o homem com papéis.
Chamou a mulher com a sacola. Chamou a jovem com o fone. Chamou o rapaz do uniforme de entregador. Então parou. Olhou para Samuel como se estivesse avaliando se devia continuar. Fez um gesto vago em sua direção e disse que podia se aproximar. Samuel se aproximou, colocou a mochila sobre o balcão e disse, com educação, que gostaria de falar com o gerente responsável pelas contas corporativas da Fundação Hospitalar. A atendente estreitou os olhos levemente. Perguntou se ele tinha agendamento. Samuel disse que não. Ela disse que sem agendamento era impossível falar com gerentes de contas corporativas. Samuel disse que entendia, mas que era urgente, que tinha um documento importante para entregar pessoalmente à conta da Fundação São Rafael. A atendente olhou para ele de uma forma que não era bem um olhar. Era uma análise. Uma varrida rápida da cabeça aos pés, do tênis rasgado à jaqueta com zíper quebrado, da mochila velha ao rosto sério. Ela disse que precisava checar alguma coisa e desapareceu para trás de uma divisória. Samuel ficou esperando de pé. 2 funcionários próximos trocaram um olhar rápido entre si. Nenhum disse nada. O segurança que havia cruzado os braços quando Samuel entrou, agora estava 3 metros mais próximo do que havia estado antes, embora ninguém tivesse pedido que ele se movesse. Samuel olhou ao redor do saguão com calma. Havia câmeras em 5 pontos diferentes que ele conseguiu identificar. Havia pelo menos 20 pessoas no espaço naquele momento. Havia uma placa na parede que dizia, em letras douradas sobre fundo azul escuro, Excelência e respeito, nossos valores fundamentais. Ele quase sorriu. A atendente voltou. Disse sem olhá-lo diretamente que, infelizmente, sem agendamento e sem identificação prévia como representante autorizado da Fundação, o banco não poderia processar nenhuma documentação. Disse que ele deveria entrar em contato pelo telefone ou pelo portal digital para agendar uma visita formal. Disse isso com a entonação de quem recita um regulamento e não de quem está falando com um ser humano. Samuel disse que era doador da fundação, que o cheque que carregava era uma doação ao hospital. A atendente disse que, mesmo assim, sem agendamento, ela não tinha como ajudá-lo. E então voltou a olhar para a tela do computador, sinalizando que a conversa havia terminado. Samuel ficou parado um momento. Depois assentiu levemente, se afastou do balcão e foi sentar no único banco disponível próximo à entrada. A mochila ficou no colo, o cheque, dentro dela, esperava. E ele também esperava. Só que por razões completamente diferentes. Todo lugar tem uma. Aquela pessoa que confunde autoridade com arrogância, que trata o cargo como se fosse uma coroa e os outros como se fossem súditos, que acorda de manhã, se olha no espelho e vê não um ser humano, mas um título. No Banco Meridian, essa pessoa tinha nome, sobrenome, 20 anos de carreira e um conjunto de características que a tornavam memorável por todos os motivos errados. Fernanda Brito, gerente-geral da Agência Central do Banco, 47 anos, entrou no saguão às 9h32 da manhã com a pontualidade arrogante de quem aparece propositalmente depois de todos os outros para ser notada. Ela usava um tailleur azul marinho, saltos de 12 centímetros que faziam um barulho preciso e ritmado contra o mármore, cabelos escuros presos num coque impecável e uma expressão que Samuel, ao vê-la pela primeira vez naquele dia, só conseguiu descrever mentalmente como a cara de alguém que nunca foi contrariado e não planejava começar agora. Fernanda varreu o saguão com os olhos da forma como uma chefe de cozinha varrearia uma bancada procurando algo fora do lugar. E ela encontrou Samuel. Sentado no banco próximo à entrada, mochila no colo, calça desbotada, tênis rasgado.
Ela se aproximou com passadas deliberadas, como quem avança sobre um problema que precisa ser eliminado antes que interfira no fluxo do dia. Parou a 2 metros de Samuel e disse em voz suficientemente alta para que as pessoas ao redor ouvissem que podia ajudá-lo. Havia algo na forma como disse isso que não era ajuda, era triagem. Samuel ergueu os olhos com calma e disse que estava aguardando para falar com o responsável pelas contas da Fundação Hospitalar São Rafael. Fernanda piscou uma vez. Depois disse que o banco não atendia visitas não agendadas de representantes não credenciados e perguntou se ele tinha alguma identificação formal que o habilitasse a falar em nome da fundação. Samuel disse que sim. Disse que tinha documentos na mochila. Inclinou a mão para o fecho. Fernanda deu um passo à frente antes que ele abrisse e disse, com um sorriso que era uma faca enrolada em cetim, que ela precisaria primeiro verificar se a conta da fundação estava ativa e se havia algum contato registrado com o nome dele. Perguntou o nome. Samuel disse seu nome completo. Fernanda digitou algo no tablet que carregava. Ficou olhando para a tela por tempo demais. Samuel percebeu que ela não estava digitando, estava esperando. Esperando que ele ficasse desconfortável. Esperando que a situação o fizesse se sentir pequeno o suficiente para ir embora por conta própria, sem que ela precisasse fazer o trabalho sujo. Mas Samuel não ficou desconfortável. Ficou quieto. Isso irritou Fernanda de uma forma que ela não estava preparada para sentir. Ela ergueu os olhos do tablet e disse, agora com menos cetim e mais faca, que infelizmente o nome dele não constava nos contatos autorizados da conta da fundação e que, portanto, o banco não poderia processá-lo. Disse que a conta da fundação tinha procedimentos específicos de segurança e que eles existiam para proteger os ativos dos clientes. Disse a palavra ativos com uma ênfase que deixava claro que ela não acreditava que Samuel tinha algum tipo de relação com ativos de qualquer natureza. Samuel disse que entendia a política de segurança. Disse que havia trazido documentos formais que esclareceriam sua identidade e sua relação com a fundação. Abriu a mochila. Tirou a pasta de couro. A abriu sobre o banco ao lado dele. Fernanda olhou para a pasta como quem olha para algo suspeito. Não se aproximou. Samuel estendeu os documentos. O contrato de doação com o timbre da empresa de investimentos, a carta de autorização com sua assinatura e a do diretor executivo da fundação. E o próprio cheque, visível, mas ainda dentro do envelope lacrado. Fernanda pegou os papéis com 2 dedos, como se fossem frágeis por razões erradas. Leu, ou fingiu ler. Seu rosto não mudou. Sua postura não mudou, mas os olhos piscaram uma vez, 2 vezes, numa sequência que Samuel reconheceu como processamento acelerado de informação inconveniente. Ela devolveu os documentos e disse que precisaria consultar a equipe jurídica antes de aceitar qualquer documentação e que isso poderia levar alguns dias úteis. Disse que ele poderia deixar uma cópia na recepção e aguardar contato por e-mail. Samuel disse que o cheque era para entrega imediata, que havia uma janela de prazo para o repasse de recursos ao hospital. Fernanda disse que isso era muito lamentável, mas que as políticas do banco eram intransigíveis em questões de segurança documental. Então, chamou um segurança com um gesto curto e preciso do dedo indicador, como se estivesse chamando um garçom. E foi aí que tudo começou a desmoronar, mas não para Samuel. Há momentos na vida em que uma pessoa revela quem realmente é. Não quando as coisas estão bem. Não quando há câmeras apontadas para ela ou quando o chefe está na sala. Mas naquele momento específico em que acredita ter poder absoluto sobre alguém que considera inferior. É nesses momentos que a máscara cai. E o que estava embaixo dela fica exposto para o mundo inteiro ver. Para Fernanda Brito, esse momento chegou às 9h48 da manhã de uma segunda-feira. O segurança que ela havia chamado com um gesto do indicador se chamava Marcos.
Tinha 34 anos, 3 filhos, 11 anos trabalhando no banco. Era um homem sério, discreto, que fazia seu trabalho com dignidade e raramente se envolvia em situações desnecessárias. Ele se aproximou de Fernanda e esperou a instrução. Fernanda disse, em voz que não fez nenhum esforço para ser baixa, que aquele senhor precisava deixar o estabelecimento, que havia sido devidamente informado sobre as políticas do banco e que estava se recusando a compreendê-las. Disse a palavra recusando com uma convicção que tornava Samuel o obstinado numa equação onde ela era a razão pura. Marcos olhou para Samuel. Samuel estava sentado, quieto, com a pasta aberta no colo e os documentos organizados à mostra. Marcos hesitou. Olhou para Fernanda. Olhou para Samuel novamente. Disse, com educação e clareza, que talvez valesse a pena revisar os documentos que o senhor havia trazido antes de qualquer outra medida. Fernanda virou para Marcos com uma expressão que significava que ele acabara de cometer um erro que lembraria por muito tempo. Disse, devagar, que a decisão já havia sido tomada, que ela era a gerente geral da agência, que quando ela dizia que alguém precisava deixar o estabelecimento, essa pessoa precisava deixar o estabelecimento, sem revisão adicional, sem segunda opinião, sem discussão. Marcos assentiu com a cabeça e se virou para Samuel. Disse, com a voz de alguém que sabia que estava fazendo algo errado, mas não tinha escolha, que precisava pedir que ele acompanhasse até a saída. Samuel levantou lentamente, guardou os documentos na pasta, fechou a mochila, se levantou do banco com a tranquilidade de alguém que não tem nada a temer, porque já tem tudo o que precisa. E foi aí que Fernanda cometeu o erro que definiria o resto de sua carreira. Em vez de deixar Marcos conduzir a situação com discrição, o que teria encerrado o assunto de forma razoavelmente invisível, ela resolveu fazer um espetáculo. Ela se virou para o saguão cheio de pessoas, para os clientes nas filas, para os atendentes atrás do balcão, para os 2 executivos que aguardavam na área VIP, para a jovem estagiária que passou correndo com uma pilha de pastas, para todos. E disse em voz alta que gostaria que todos entendessem que o Banco Meridian tinha padrões. Que esses padrões existiam para proteger os clientes, que quando alguém chegava sem agendamento, sem credencial verificada, sem demonstrar vínculo formal com qualquer contativa, o banco tinha a obrigação de garantir a segurança do ambiente. Disse a palavra segurança olhando para Samuel. 53 pessoas estavam no saguão naquele momento. 16 delas pararam o que estavam fazendo para observar. 3 sacaram o celular. Uma delas era um jovem advogado de terno cinza que esperava na fila VIP há 15 minutos e que tinha um instinto aguçado para reconhecer quando uma situação estava prestes a se tornar extraordinariamente importante. Samuel caminhou até a saída acompanhado de Marcos. Passou pela porta automática. A cidade entrou de volta pelos seus sentidos. Barulho, vento, cheiro de café, sol de manhã. Antes das portas fecharem, ele ouviu Fernanda dizer, para alguém ou para ninguém em particular, que era para isso que existiam protocolos. Para que não precisassem lidar com esse tipo de situação o tempo todo. As portas fecharam. Samuel ficou parado na calçada por exatamente 3 segundos. Depois, abriu a mochila, tirou o celular e fez a primeira de 2 ligações. Do lado de dentro do banco, o jovem advogado de terno cinza assistia ao vídeo que acabara de gravar, inteiro, desde o momento em que Fernanda havia se aproximado de Samuel com aquele gesto de quem chama garçom. Assistiu mais uma vez. Então abriu o aplicativo de mensagens e começou a digitar. E o relógio começou a correr. Você já viu aquele momento num filme em que o personagem que parecia derrotado olha para a câmera e sorri?
Esse sorriso específico que não é alegria, é cognição. É o momento em que a peça que faltava encaixou. Em que o plano, que parecia apenas uma ideia, se tornou uma certeza. Samuel Olusegun ficou parado na calçada em frente ao Banco Meridian por exatamente 6 segundos. Depois, caminhou até um banco de praça a 100 metros da entrada, sentou, colocou a mochila entre os pés e tirou o celular. A primeira ligação foi para a doutora Viviane Assunção. Viviane era advogada há 22 anos, especializada em direito empresarial e responsabilidade corporativa. Era representante legal de todas as empresas de Samuel há 12 anos. Conhecia cada contrato, cada acordo, cada parceria que ele havia firmado, incluindo o convênio formal entre o Banco Meridian e a Fundação Hospitalar São Rafael, assinado havia 7 anos e renovado anualmente. Ela atendeu no segundo toque. Samuel disse o que havia acontecido, sem exageros e sem omissões, exatamente como havia ocorrido. Viviane ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela fez apenas uma pergunta. Havia testemunhas? Samuel disse que havia pelo menos 50 pessoas no saguão. Viviane disse que estava saindo em 15 minutos. A segunda ligação foi para o Dr. Renato Pires, diretor executivo da Fundação São Rafael. Renato era um homem de 61 anos, médico de formação, que havia dedicado as últimas 2 décadas a transformar o hospital público da cidade no melhor da região. Ele sabia do teste que Samuel planejava fazer. Haviam conversado sobre isso 3 semanas antes, depois da reportagem sobre discriminação racial em serviços financeiros. Renato havia tentado dissuadi-lo. Dissera que não era necessário, que Samuel não precisava se expor assim. Samuel havia respondido que era exatamente por isso que precisava fazer. Renato atendeu na primeira chamada. Samuel disse apenas que havia confirmado o que precisava confirmar, que o cheque ainda estava com ele, intacto, e que em breve teria novidades sobre para onde ele iria. Renato ficou em silêncio por um momento, e depois disse que entendia, e que apoiaria qualquer decisão. Samuel desligou, e ficou olhando para a fachada espelhada do banco por um longo minuto. Havia algo profundamente perturbador naquilo tudo, e não era a humilhação. Samuel havia sido humilhado antes, havia sido ignorado em lojas, seguido em supermercados, recebido com desconfiança em reuniões de negócios onde era o único homem negro na sala. A humilhação era familiar como uma velha cicatriz. O que o perturbava era outra coisa, a velocidade, a facilidade, a total ausência de hesitação de Fernanda. Como se expulsar aquele homem de roupas simples fosse um reflexo automático, uma resposta condicionada, tão natural quanto virar à direita num trecho de estrada que se conhece de cor. Ele havia esperado que o teste levasse tempo, que houvesse pelo menos algum momento de dúvida, algum funcionário que fizesse a pergunta certa, alguma pausa antes de uma decisão tão radical. Mas não. Menos de 40 minutos após entrar pela porta principal, estava do lado de fora, sem ter aberto o envelope. Sem que ninguém houvesse sequer perguntado o que havia dentro. Enquanto Samuel sentava na praça, pensando naquilo tudo, do outro lado da cidade, numa rua a 4 quilômetros dali, o vídeo que o jovem advogado havia gravado já estava sendo enviado para o primeiro contato. Depois, para o segundo. Em 22 minutos, desde que as portas do banco haviam fechado em frente a Samuel, o vídeo estava em 11 grupos de mensagens diferentes. Em 37 minutos, alguém havia publicado numa rede social com o texto: "Isso acabou de acontecer no Banco Meridian. Alguém sabe quem é esse homem?" Samuel não sabia de nada disso ainda. Mas alguma coisa no ar estava diferente. Como antes de uma tempestade, quando o vento muda de direção sutilmente e os pássaros param de cantar. Ele olhou para o relógio.
Viviane chegaria em breve. Havia coisas a fazer. Havia uma sequência de acontecimentos que havia colocado em movimento naquele dia, e agora ela seguiria seu próprio ritmo, com ou sem a permissão de quem havia iniciado. Samuel fechou os olhos por um momento, sentiu o sol da manhã no rosto e pensou na sua mãe. Numa mulher que havia cruzado o oceano com 2 malas e 3 filhos e uma fé inabalável de que do outro lado haveria dignidade. Que havia limpado escritórios por 15 anos para que os filhos pudessem estudar. Que havia morrido sem ver o hospital que o filho construíra em sua memória, mas que de alguma forma Samuel tinha certeza absoluta. Sabia. Ele abriu os olhos. Estava pronto para a segunda parte. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, faz isso agora. Porque o que acontece a partir deste capítulo vai mudar completamente o que você acha que sabe sobre essa história. Eram 10h17 da manhã, quando o vídeo ultrapassou 100.000 visualizações. Quem estava assistindo não via uma câmera tremida ou uma gravação desfocada. Via uma imagem clara, estável, captada por um smartphone de última geração, com uma lente que preservava cada detalhe com crueldade documental. Via Fernanda Brito em sua elegância azul marinho. Via os saltos de 12 centímetros avançando sobre Samuel com determinação. Via os gestos precisos, a entonação alta, o gesto do dedo indicador chamando segurança como quem chama serviço. Via Samuel sentado, calmo, com a pasta de documentos aberta, sem gesticular, sem levantar a voz, sem fazer absolutamente nada que justificasse o que estava acontecendo. Via as portas automáticas fechando. E via, nos últimos 5 segundos do vídeo, o letreiro dourado na parede atrás de Fernanda. Excelência e respeito. Nossos valores fundamentais. Era esse detalhe que as pessoas compartilhavam com um comentário. Olha o letreiro. Às 11 horas da manhã, o vídeo tinha 300.000 visualizações e o nome do Banco Meridian estava entre os assuntos mais comentados da rede. Os comentários se dividiam entre indignação, histórias similares de pessoas que haviam sido tratadas da mesma forma em bancos, lojas, restaurantes, e a pergunta que aparecia repetida em centenas de variações. Quem é esse homem? Ninguém sabia. Samuel não havia dito seu nome em nenhum momento do vídeo. A mochila não tinha identificação. A pasta estava fechada enquanto as câmeras gravavam. Era apenas um homem de roupas simples, pele negra, 50 e poucos anos, sendo conduzido para fora de um banco que ostentava excelência e respeito na parede. Dentro do Banco Meridian, às 10h42, o telefone da sala de Fernanda tocou. Era o diretor regional, Alexandre Mota, chamando de sua sede 3 andares acima, no mesmo edifício. Fernanda atendeu com a segurança de quem não sabe ainda que o chão está cedendo sob os próprios pés. Mota perguntou, sem preâmbulo, se havia algum incidente na agência naquela manhã envolvendo um cliente ou visitante sendo retirado do estabelecimento. Fernanda disse que havia sido uma situação de rotina. Um homem sem agendamento e sem credencial verificada que havia tentado acessar informações de conta corporativa sem autorização. Disse que havia seguido os protocolos à risca. Mota disse que estava bem. Disse que ela verificasse as redes sociais. Agora. Fernanda desligou, abriu o celular, digitou o nome do banco e ficou olhando para a tela por 23 segundos sem piscar. O vídeo a mostrava com a nitidez impiedosa de uma confissão filmada. Cada gesto, cada palavra que havia dito em voz alta para que todos no saguão ouvissem. O dedo indicador chamando segurança. O letreiro na parede. E embaixo do vídeo, os comentários se acumulando em tempo real como água enchendo um espaço fechado. Ela ligou de volta para Mota. Disse que havia contexto, que a situação não era o que parecia, que o homem havia chegado sem identificação.
Mota a interrompeu e perguntou qual era o nome dele. Fernanda percebeu, naquele momento, com uma clareza repentina e nauseante, que nunca havia perguntado. Mota disse que ia precisar saber quem era aquele homem antes que a imprensa começasse a perguntar, porque estavam começando a perguntar. Do lado de fora, na praça, Samuel olhou para o celular quando a doutora Viviane chegou caminhando em sua direção com a pasta de couro no braço e 2 assistentes atrás dela. Ela parou diante dele, olhou para a fachada do banco, depois para Samuel e disse apenas que era a hora. Samuel se levantou do banco da praça, ajustou a mochila nos ombros e os 3 caminharam em direção à entrada do Banco Meridian. Ninguém dentro ainda sabia o que estava prestes a entrar pela porta. Mas o relógio não parava. E o vídeo continuava a ser compartilhado. Existem pessoas que entram numa sala e a temperatura muda. Não porque sejam barulhentas, não porque sejam intimidadoras no sentido físico, mas porque carregam uma clareza tão afiada sobre quem são e o que vieram fazer, que o ambiente inteiro recalibra ao redor delas. A doutora Viviane Assunção era exatamente esse tipo de pessoa. E quando ela empurrou as portas automáticas do Banco Meridian, às 11h23 da manhã daquela segunda-feira, os saltos dela contra o mármore fizeram um barulho completamente diferente do barulho que Fernanda Brito fazia. O barulho de Fernanda era de posse. O barulho de Viviane era de propósito. Ela tinha 44 anos. Terninho cinza-chumbo, cabelos naturais presos num coque lateral, pastas de couro real presas sob o braço esquerdo e 2 assistentes atrás dela carregando mais documentos. Não usava joias excessivas. Não tinha bolsa de grife. Tinha, no entanto, a postura de alguém que havia vencido processos que a outra parte tinha certeza que ganharia e que havia aprendido que a vitória nunca começa no tribunal. Começa na forma como você atravessa a porta. Ela foi direto ao balcão e pediu para falar com a gerente-geral. A atendente, a mesma que havia dito a Samuel que sem agendamento era impossível, pegou o interfone com uma velocidade que revelava que a situação já havia trocado de peso desde a manhã. Fernanda desceu 2 minutos depois. Ela havia trocado um pensamento durante aqueles 2 minutos. Samuel podia ver isso de onde estava esperando discretamente a alguns metros de distância. Havia feito a escolha de manter a compostura, de não demonstrar o que havia visto nas redes, de entrar naquela conversa ainda como gerente-geral do banco, ainda como autoridade, ainda como alguém no controle. Ela cruzou o saguão, viu Viviane, avaliou o conjunto em menos de 1 segundo e estendeu a mão com um sorriso calibrado de executiva experiente. Disse que era ela e perguntou em que poderia ajudar. Viviane não apertou a mão imediatamente. Abriu uma das pastas primeiro. Retirou um documento e o colocou sobre o balcão diante de Fernanda com a precisão de quem coloca uma carta sobre a mesa num jogo de cartas, onde já sabe que tem a mão vencedora. Era o contrato de convênio entre o Banco Meridian e a Fundação Hospitalar São Rafael. 7 anos. Renovado anualmente. Assinado pelo presidente do banco, pelo diretor da fundação e pelo representante legal do principal doador da fundação. O nome do principal doador constava no rodapé do documento: Samuel Olusegun. Com o número do CPF, o registro na Receita Federal e o cargo fundador e administrador da empresa Olusegun Capital Investimentos. Fernanda leu. Releu. Ergueu os olhos para Viviane. Viviane disse que a doutora Assunção, representante legal do senhor Samuel Olusegun, havia vindo ao banco naquela manhã para acompanhar a entrega formal de uma doação de $1 milhão à Fundação São Rafael, conforme previamente comunicado por carta protocolar enviada ao banco há 22 dias. Disse isso pausadamente, deixando cada palavra pousar
antes de dizer a próxima. Depois colocou sobre o balcão a cópia da carta protocolar com um carimbo de recebimento do banco. Data, hora, assinatura do funcionário de protocolo. 22 dias atrás. O rosto de Fernanda passou por 3 estágios em 4 segundos. O primeiro era ainda de controle. O segundo era de compreensão do tamanho do problema. O terceiro não tinha nome fácil. Era a expressão de alguém que percebe que o chão que estava pisando com tanta confiança era, na verdade, uma tampa fina sobre um abismo muito profundo. Viviane disse que gostaria de saber, para fins de registro, se a carta havia sido recebida e processada pelo departamento responsável, ou se havia sido ignorada. Disse a palavra ignorada sem elevar a voz, apenas a disse. Fernanda disse que ia verificar internamente e que... Viviane disse que não havia problema. Disse que esperariam ali mesmo, no saguão, porque o Sr. Olusegun gostaria de acompanhar pessoalmente. E foi nesse momento que Viviane fez um gesto sutil em direção à entrada. E Samuel caminhou para dentro do banco pela segunda vez naquele dia. Ainda com a jaqueta cinza com o zíper quebrado, ainda com o tênis rasgado, ainda com a mochila desbotada nas costas, mas com uma postura que fazia a roupa parecer absolutamente irrelevante. 50 e poucos anos, olhos calmos, passos deliberados, sem pressa, sem urgência performática. Apenas a certeza completa de quem sabe exatamente onde está pisando e por quê. O segurança Marcos, que ainda estava no saguão, reconheceu o homem que havia conduzido até a saída 2 horas antes. Ficou imóvel. Fernanda, ao ver Samuel entrar, ficou imóvel também. Metade do saguão estava olhando. Viviane disse, em voz suficientemente alta, que este era o senhor. Samuel Olusegun, doador principal da Fundação Hospitalar São Rafael e signatário do convênio bancário de 7 anos com esta instituição, que havia sido expulso desta agência naquela manhã e que havia voltado para concluir o que havia vindo fazer. O silêncio que se seguiu foi daquele tipo denso, mineral, impossível de encher com palavras pequenas. Você sabe qual é o som que o erro faz quando finalmente pousa? Não é um estrondo. É muito mais silencioso do que isso. É um clique. O som de uma peça encaixando no lugar errado de uma maneira que não tem como ser desencaixada. Foi exatamente esse som que o saguão do Banco Meridian emitiu naquele momento. Um clique seco, invisível, ensurdecedor. Alexandre Mota, diretor regional, desceu do 3º andar 2 minutos depois de receber uma ligação de um dos assistentes de Viviane. Ele tinha 55 anos, cabelos grisalhos, terninho azul marinho com gravata cinza e a aparência de alguém que havia subido a escada corporativa sendo muito cuidadoso em cada degrau. Mota era o tipo de executivo que nunca gritava, nunca perdia a compostura em público, e exatamente por isso era muito mais perigoso do que os que gritavam. Quando ele ficava quieto, era hora de prestar atenção. Ele se aproximou de Viviane, cumprimentou com um aperto de mão firme, disse que tinha conhecimento da situação e que o banco lamentava profundamente qualquer mal-entendido. Usou a palavra mal-entendido com a precisão cirúrgica de quem sabe que ela não serve para descrever o que aconteceu, mas a usa assim mesmo, porque é a única que permite continuar parado de pé. Viviane disse que apreciava a receptividade, mas que preferia que as próximas palavras fossem ditas com precisão. Disse que não havia sido um mal-entendido, havia sido a expulsão de um visitante com documentação formal devidamente identificado no contrato de convênio da própria instituição, conduzido para fora do estabelecimento por 2 seguranças diante de dezenas de testemunhas. Disse que havia vídeo. Disse que 300.000 pessoas já haviam assistido ao vídeo. Disse o número com calma,
como quem menciona a temperatura do dia. Mota olhou para Fernanda. Fernanda estava de pé a 2 metros de distância, e Samuel observou que ela havia perdido algo que até então havia parecido estrutural nela: a verticalidade. Não que estivesse fisicamente curvada, mas havia algo na forma como segurava as próprias mãos, algo na tensão nos ombros, que mostrava que o peso do que havia feito havia se materializado finalmente numa forma que ela conseguia sentir. Viviane então abriu a segunda pasta e começou a ler em voz alta, pausada e clara, os números da relação entre Samuel Olusegun e o Banco Meridia. Não apenas a doação de $1 milhão que havia vindo entregar naquela manhã. O histórico completo, meticulosamente documentado. As 3 doações anuais anteriores, que somavam $2.300.000, processados pela conta da fundação nesta instituição. Os investimentos pessoais de Samuel em fundos custodiados pelo banco. O volume de transações da Olusegun Capital Investimentos processado pela agência nos últimos 4 anos. O total, que Viviane anunciou no final com a entonação de quem revela o número final de uma conta que o outro vai ter que pagar, era de $17.800.000 em movimentações vinculadas, direta ou indiretamente, ao nome de Samuel Olusegun. O saguão estava, a essa altura, completamente parado. Clientes na fila dos caixas tinham parado de avançar. Atendentes atrás do balcão não digitavam. 2 executivos que aguardavam na sala VIP haviam saído discretamente para ver o que estava acontecendo, e agora ficavam parados perto da porta da sala, sem conseguir voltar. Um homem de terno bege com uma pasta cheia de papéis havia se esquecido completamente de que tinha vindo ao banco para resolver alguma coisa própria. Viviane disse ainda que o convênio formal entre o banco e a fundação representava para o banco, em termos de tarifas e rendimentos sobre os recursos geridos, aproximadamente $140.000 anuais. Que o banco havia recebido esse valor todos os anos durante 7 anos, e que, em função dos acontecimentos daquela manhã, o futuro dessa relação seria avaliado pela Fundação e pelo Sr. Olusegun nas próximas horas. Mota disse que o banco se comprometia a apurar a situação com toda a seriedade e a tomar as medidas necessárias. Viviane disse que bem. Disse que o banco teria a oportunidade de demonstrar exatamente o que entendia por seriedade. Então se virou para Samuel, que havia ficado em silêncio durante tudo aquilo, e disse que era a vez dele. Samuel tirou a mochila das costas, abriu, retirou a pasta de couro, abriu a pasta, e tirou o envelope lacrado, onde estava o cheque de $1 milhão. Todos olharam para o envelope. Fernanda olhou para o envelope. Samuel segurou o envelope por um momento, sentindo o peso fino do papel entre os dedos. Pensou na ala pediátrica. Pensou nos rostos das crianças em fotografias que o Dr. Renato lhe enviava às vezes para que ele visse o que o dinheiro havia construído. Pensou na placa na entrada da ala, onde estava gravado o nome de sua mãe. E então tomou uma decisão que havia começado a tomar 2 horas atrás, sentado na praça com o sol no rosto. Ele não entregou o envelope ao banco. Guardou de volta na pasta. Fechou a pasta. Olhou para Mota e disse, com educação e sem dramatismo, que havia repensado. Que o cheque seria entregue, mas por intermédio de uma instituição diferente. E que entraria em contato com o Dr. Renato Pires para providenciar a transferência do convênio bancário da Fundação para outro banco nas próximas semanas. Mota abriu a boca, mas não havia nada a dizer que não chegasse tarde demais. Há um tipo específico de silêncio que só acontece quando uma pessoa que foi humilhada retorna ao lugar onde foi humilhada. Não para se vingar, não para gritar, não para fazer um espetáculo,
mas simplesmente para que todos que estavam presentes vejam, com os próprios olhos, que ela ainda está de pé, que não caiu, que a humilhação não definiu o tamanho dela. Esse silêncio é o mais pesado de todos, porque não é vazio, é cheio. Cheio de tudo que não precisa ser dito porque está sendo mostrado. Samuel caminhou pelo saguão do Banco Meridian pela segunda vez naquele dia, com esse silêncio ao redor dele. E desta vez era diferente. Desta vez as pessoas olhavam. Não com a indiferença ou o desdém da primeira vez. Olhavam com aquela mistura específica de reconhecimento e desconforto que acontece quando alguém percebe que cometeu um erro de avaliação irreversível. Os atendentes atrás do balcão olhavam. Os clientes nas filas olhavam. Os seguranças olhavam. Marcos, o segurança que havia conduzido Samuel até a saída horas antes, olhava com os olhos levemente mais abertos do que deveriam estar, como se ainda estivesse processando algo que o cérebro se recusava a encaixar completamente. Samuel parou no centro do saguão. Não procurou nenhum holofote. Não posicionou o corpo para ser visto de um ângulo melhor. Simplesmente parou, como quem para porque chegou onde precisava chegar. Fernanda estava a 6 metros dele. Não havia se movido desde que ele havia guardado o cheque de volta na pasta. Seu rosto estava numa expressão que Samuel reconheceu, porque já havia visto antes, em outros contextos, em outras salas. A expressão de alguém que ainda não sabe exatamente o que perdeu, mas já sabe que perdeu algo que não volta. Samuel olhou para ela, não com raiva. Raiva teria sido mais fácil para os dois. Ele olhou com algo que era quase tristeza, mas mais seco do que isso. Era o olhar de quem viu algo que não queria ter visto, confirmado. Ele disse, para ela e para todos no saguão, que não havia vindo àquela agência naquela manhã para testar ninguém. Disse isso e era verdade. Havia vindo cumprir um compromisso. Um compromisso com uma fundação que atendia crianças de famílias que nunca teriam condições de pagar pelo tratamento que recebiam ali. Um compromisso com a memória de uma mulher que havia cruzado o oceano com 2 malas e 3 filhos e havia limpo escritórios por 15 anos para que esses filhos pudessem ter o que ela não teve. Disse que o cheque que carregava naquela mochila não era dinheiro seu. Era tempo. Era décadas de trabalho. Era noites sem dormir e riscos que não davam certo e apostas que davam. Era a substância de uma vida inteira transformada num número escrito num pedaço de papel que poderia salvar outras vidas. E disse que havia sido expulso antes de poder entregá-lo. O saguão estava absolutamente imóvel. Uma mulher de uns 60 anos que esperava na fila comum, com uma sacola de pano nos braços, olhou para Samuel e depois para Fernanda. E depois baixou os olhos para o chão com a expressão de alguém que está sentindo vergonha por alguém que não sente vergonha por si mesmo. Samuel disse que não havia nada mais a dizer dentro daquele banco. Disse que o cheque encontraria seu destino por outros caminhos, que as crianças no hospital receberiam o que precisavam, e que o que havia acontecido ali naquela manhã era, no fim das contas, uma questão que não dizia respeito a ele. Dizia respeito àqueles que haviam decidido agir da forma como agiram e que teriam que viver com essa decisão. Então se virou, atravessou o saguão com os mesmos passos tranquilos com que havia entrado, passou pelas portas automáticas e saiu para o sol da tarde. Viviane e os assistentes o seguiram. O saguão ficou com aquele silêncio por mais alguns segundos depois que as portas fecharam. E então alguém, ninguém jamais soube quem, começou a aplaudir lentamente. Todo mundo quer ver a queda. Não por maldade, mas porque a justiça tem uma gramática que os seres humanos reconhecem instintivamente, e a parte final dessa gramática é a consequência.
É quando o peso das ações finalmente bate no chão com o som que deveria ter feito desde o início. O que aconteceu nos dias seguintes ao episódio do Banco Meridian foi, nesse sentido, uma aula sobre o custo real da arrogância quando ela encontra a era do vídeo e da memória coletiva. Na tarde da segunda-feira, o vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações. Na manhã de terça-feira, havia chegado a 5 milhões. A pergunta "quem é esse homem?" havia sido respondida por dezenas de fontes diferentes. Jornalistas de economia que conheciam o nome da Olusegun Capital Investimentos. Antigos colegas de faculdade de Samuel que o reconheceram no vídeo. O próprio site da Fundação Hospitalar São Rafael, que listava o nome do fundador na seção de doadores. O nome de Samuel Olusegun estava em todo lugar. E junto com ele, em todo lugar, estava o nome do Banco Meridian. O banco emitiu uma nota na tarde de segunda. Dizia que as ações registradas no vídeo não representavam os valores da instituição, que o episódio havia sido isolado e que o banco estava conduzindo uma apuração interna com toda a seriedade. Era exatamente o tipo de nota que as pessoas aprenderam a ler ao contrário. Onde dizia "não representa os valores", liam "aconteceu dentro das nossas paredes". Onde dizia "episódio isolado", liam "queremos que você pense que foi a única vez". Os comentários embaixo da nota do banco foram de uma criatividade sádica que só as redes sociais conseguem produzir em escala industrial. Na manhã de terça, 2 diretores de empresas que eram clientes corporativos do banco ligaram para a Mota pedindo esclarecimentos. Um deles disse, sem rodeios, que sua empresa estava avaliando a relação bancária à luz dos acontecimentos. Mota passou a manhã fazendo ligações que não queria fazer, explicando uma situação que não queria ter que explicar. A Fundação Hospitalar São Rafael publicou uma nota assinada pelo Dr. Renato Pires, comunicando formalmente o encerramento do convênio com o Banco Meridian e o início do processo de migração das contas para outra instituição financeira. A nota não mencionava o episódio com Samuel diretamente. Não precisava. Todo mundo sabia. Fernanda foi afastada preventivamente na terça-feira ao meio-dia, enquanto a apuração interna estava em andamento. Ela recebeu a notícia por ligação telefônica de Mota, que disse as palavras necessárias com a eficiência de quem já havia ensaiado. Afastamento preventivo, sem prejuízo de salário por enquanto, aguardando os resultados da investigação. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Fernanda ficou sentada na própria cozinha por um tempo que ela não conseguiu medir depois. A televisão estava ligada no canto, num canal de notícias, e em algum momento ela percebeu que estavam falando do banco. Depois percebeu que haviam colocado uma foto dela na tela, não uma foto oficial do banco, que teria sido uma versão controlada de si mesma. Uma foto que alguém havia tirado do perfil pessoal dela nas redes, onde ela estava sorrindo numa viagem ao exterior 2 anos antes, com um copo de vinho na mão e a câmera inclinada para cima, aquele ângulo que faz as pessoas parecerem olhando para um horizonte muito particular que só elas conseguem enxergar. Era uma foto que havia sido tirada numa tarde feliz, num país diferente, sem nenhuma intenção de significar nada. E agora estava na televisão, ao lado do nome dela, ao lado das imagens do vídeo, ao lado de um número, 5 milhões de visualizações, que representava 5 milhões de pessoas que sabiam o que ela havia feito naquela manhã. Os colegas que haviam rido na sala quando ela comentou sobre Samuel mais cedo começaram a dar declarações à imprensa. Declaravam que não haviam estado presentes, que não tinham conhecimento da situação, que certamente havia contexto que o vídeo não capturava. Eram declarações que serviam a um propósito, e apenas a esse propósito: distância. Todos construindo distância o mais rápido possível,
como pessoas pulando de um barco que está afundando, empurrando os outros para se afastar mais rápido. Na quarta-feira, o escritório da doutora Viviane Assunção enviou ao banco uma notificação formal de responsabilização civil por danos morais e materiais ao senhor Olusegun, incluindo o impacto reputacional sobre a fundação. A notificação listava os danos de forma detalhada e meticulosa, do jeito que Viviane fazia todas as coisas, com a frieza de quem não precisa elevar a voz, porque os números já falam por si mesmos. E Fernanda Brito, sentada na própria cozinha com a televisão ligada no canto, começou a entender que os números também falavam por ela, só que em outra direção completamente. Este capítulo é diferente. Não tem vilão em cena, não tem confronto, não tem aquele momento de tensão que faz a respiração acelerar. Este capítulo é sobre o interior de um homem, sobre o que fica embaixo da compostura, embaixo dos ternos caros e dos cheques de $1 milhão e das histórias de sucesso que as pessoas contam sobre ele. É sobre de onde ele veio e por que aquele dia havia importado de uma forma que nenhuma manchete conseguiria capturar completamente. 3 dias após o episódio do banco, Samuel concedeu uma entrevista. Não para um veículo grande de negócios. Para um canal pequeno, conduzido por uma jornalista jovem, negra, que havia construído a audiência cobrindo histórias que os grandes veículos não consideravam relevantes. Samuel havia pedido especificamente que fosse ela. Eles se sentaram numa sala simples, sem iluminação de estúdio elaborada, sem maquiagem. Samuel usava uma camisa azul aberta no colarinho, sem terno. A jornalista ligou o gravador e disse que podia começar quando quisesse. Samuel ficou em silêncio por um momento antes de começar. Depois disse que queria falar sobre sua mãe. Disse que ela havia nascido num vilarejo pequeno, filha de uma família que cultivava a terra há gerações. Que havia chegado ao Brasil aos 28 anos, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, com 3 filhos pequenos e uma convicção que ela nunca chamou de coragem, porque para ela era apenas a única opção disponível. Que havia conseguido um emprego limpando escritórios num prédio comercial do centro, trabalhando das 5 da manhã até as 2 da tarde, e depois ia buscar os filhos na escola e fazia isso todos os dias durante 15 anos. Disse que lembrava de ter ido buscá-la no trabalho algumas vezes quando era adolescente, que havia ficado esperando no saguão do prédio enquanto ela terminava o turno, que havia observado como as pessoas passavam por ela, não como passavam por um obstáculo ou por uma ameaça, como passavam por um objeto, como passavam por uma cadeira ou por um suporte de extintor. Presença física sem presença humana. Invisibilidade perfeita. Disse que havia prometido a si mesmo, naqueles saguões de escritório, que quando tivesse poder suficiente para fazer alguma diferença, faria. Que havia demorado décadas para entender que poder suficiente era uma linha de chegada que sempre se afastava quando você se aproximava, e que em algum momento era preciso parar de correr em direção a ela e simplesmente começar. A jornalista perguntou quando havia sido esse momento para ele. Samuel disse que havia sido quando sua mãe foi diagnosticada. Câncer, estágio 3. Ela havia ignorado os sintomas por meses porque não tinha plano de saúde e achava que o sistema público estava sobrecarregado demais para atendê-la por algo que talvez não fosse nada grave. Quando finalmente foi, eram 10 meses depois. Samuel havia pagado o tratamento, havia contratado os melhores especialistas, havia feito tudo o que o dinheiro conseguia fazer. Não havia sido suficiente. Ele disse isso sem parar a voz, apenas continuou. Disse que no funeral havia pensado o tempo todo no saguão do hospital público, onde sua mãe havia esperado horas na primeira consulta, sentada numa cadeira de plástico, com dor, sem que ninguém tivesse se aproximado para perguntar como ela estava.
Havia pensado em quantas outras mulheres como ela estavam naquele momento em saguões de hospitais públicos, em cadeiras de plástico com dor. E havia decidido que ia construir uma ala onde o mármore do piso fosse tão bom quanto o do banco mais caro da cidade e onde nenhuma criança esperasse em cadeira de plástico. A ala pediátrica havia ficado pronta 4 anos depois da morte de sua mãe. A jornalista perguntou o que havia sentido no momento em que foi expulso do banco. Samuel ficou quieto por tempo suficiente para que a pausa ficasse registrada no áudio. Depois, disse que havia sentido familiaridade, que a sensação não era nova. Era antiga como os saguões de escritório da infância, que o que havia mudado não era a sensação, mas o que ele era capaz de fazer com ela agora. Disse que não havia feito teste por vingança e que não havia saído do banco por raiva. Havia saído porque havia visto o que precisava ver e porque o cheque merecia uma instituição que merecesse recebê-lo. A jornalista disse que a última pergunta era a mais simples. O que ele queria que as pessoas levassem daquela história? Samuel disse que não queria que levassem nada sobre ele, que a história não era sobre ele. Era sobre Dona Conceição, que limpava escritórios às 5 da manhã e era invisível nos saguões. Era sobre o segurança Marcos, que havia obedecido uma ordem que sabia que estava errada e teria que viver com isso. Era sobre todas as pessoas que estavam naquele saguão e não disseram nada quando deveriam ter dito alguma coisa. Era sobre todos os saguões de todos os bancos e lojas e restaurantes e escritórios onde essa cena havia acontecido e continuava acontecendo sem câmeras, sem advogadas de salto, sem cheques de $1 milhão na mochila para provar que o erro havia sido cometido. Disse que o problema não era Fernanda Brito. Fernanda Brito era um sintoma. O problema era o sistema de percepções que tornava o comportamento dela possível e até esperado. E esse sistema não mudava com uma demissão. Mudava com cada pessoa que decidia, em cada saguão em que se encontrasse, enxergar o ser humano antes de enxergar a roupa. A entrevista foi publicada na quinta-feira. Até o final do dia, tinha mais visualizações do que o vídeo original. E antes de encerrar, se essa história te tocou de alguma forma, compartilha ela com alguém que você acha que precisa ouvir. Pode ser aquele amigo que às vezes faz um comentário que não deveria. Pode ser aquele familiar que julga pela aparência sem perceber que está fazendo isso. Pode ser, simplesmente, alguém que, como você, merece ouvir essa história e pensar sobre ela. E nos conta nos comentários. Você já foi julgado pela aparência? O que aconteceu? Suas histórias importam tanto quanto essa. 3 meses após aquela segunda-feira de manhã no Banco Meridian, o mundo havia seguido em frente, como o mundo sempre faz. Outras histórias haviam ocupado espaço nas redes. Outras indignações haviam substituído aquela. A atenção coletiva havia se movido como um cardume de peixe mudando de direção sem que nenhum peixe individual soubesse exatamente por quê. Mas para as pessoas que estiveram naquele saguão, o mundo havia mudado de forma permanente e silenciosa. O Banco Meridian perdeu o convênio com a Fundação São Rafael. Nas semanas seguintes, outros 3 clientes corporativos encerraram contas, citando em correspondência formal preocupações com os valores demonstrados pela instituição. A licença do banco para operar como instituição financeira parceira de fundações sem fins lucrativos na cidade foi revista e não renovada pelo órgão regulador, que havia aberto um processo administrativo a partir do episódio. Mota sobreviveu ao episódio profissionalmente, mas com cicatrizes visíveis. Foi convocado por 2 conselhos de administração para prestar esclarecimentos e saiu dessas reuniões com uma compreensão mais clara sobre o custo de determinados tipos de erro.
Fernanda Brito foi demitida por justa causa 5 semanas após o afastamento preventivo, após a conclusão da apuração interna que confirmou tanto o ocorrido quanto o fato de que a carta protocolar da Olusegun Capital havia sido recebida e arquivada sem processamento. O processo civil da doutora Viviane resultou numa condenação por danos morais. A sentença determinou indenização em valor que Fernanda pagaria em parcelas mensais durante 4 anos. Ela também foi condenada, em acordo extrajudicial, a cumprir 180 horas de serviço comunitário. O juiz, com o tipo de ironia que apenas a vida real consegue produzir com tal precisão, determinou que essas horas fossem cumpridas em entidades assistenciais na área de saúde pública. Uma delas era conveniada com a Fundação Hospitalar São Rafael. Não havia registro de que Samuel e Fernanda se cruzaram em algum momento desse serviço. Mas havia registro nos arquivos da Fundação de que Fernanda havia assinado o livro de presença 47 vezes ao longo daqueles meses. E havia registro, no mesmo livro, de uma anotação feita por um coordenador voluntário que dizia que ela havia chegado na primeira vez com a postura de quem não queria estar ali, e que na última vez havia chegado antes do horário. Ninguém sabia o que havia acontecido no espaço entre a primeira e a última assinatura. Mas quem trabalhava com pessoas há tempo suficiente sabia que esse espaço era onde as coisas reais aconteciam. O segurança Marcos pediu transferência para outra agência do banco 3 semanas após o episódio. Em sua carta de pedido de transferência, redigida à mão numa folha de caderno que ele havia entregue pessoalmente ao setor de recursos humanos, havia uma frase que o funcionário de RH havia lido e relido várias vezes antes de carimbar e arquivar. Sei que fiz o que me mandaram, mas há coisas que a gente sabe que não devia ter feito, mesmo quando não tinha como não fazer, e é difícil continuar no mesmo lugar depois de saber isso. Asterisco. A transferência foi aprovada. Samuel Olusegun anunciou, 2 meses após o episódio, uma parceria com o Banco Cooperativo Comunitário, uma instituição fundada 20 anos antes por lideranças de bairros periféricos e que operava com foco em inclusão financeira. Por meio dessa parceria, todos os repasses da Fundação São Rafael e da Olusegun Capital Investimentos seriam processados pela nova instituição. O montante previsto para os 5 anos seguintes, entre doações e movimentações vinculadas, superava 15 milhões de dólares. O cheque de 1 milhão foi entregue numa cerimônia simples, numa sala pequena, sem holofotes ou discursos longos. Samuel assinou o documento de transferência, o Dr. Renato assinou do outro lado, e os dois se abraçaram por um momento que durou 1 segundo ou 2 a mais do que os abraços formais costumam durar. A ala pediátrica do hospital, naquela mesma semana, inaugurou um novo corredor de tratamento oncológico infantil. Na placa de entrada, o nome de quem havia financiado a construção: Fundação Hospitalar São Rafael, com recursos doados pela Olusegun Capital Investimentos. Abaixo, em letras menores, uma frase que Samuel havia pedido pessoalmente que incluíssem: em memória de todas as mulheres que limparam saguões e nunca foram vistas. Havia uma câmera no corredor da inauguração que captou o momento em que Samuel leu a placa pela primeira vez. Captou porque a jornalista que havia feito a entrevista havia pedido permissão para acompanhar o dia e ele havia aceitado. Na imagem, Samuel está de costas para a câmera. Está parado diante da placa por alguns segundos. Depois, coloca uma mão na tela da placa por um momento, como se estivesse tocando alguma coisa que vai além do metal gravado. Esse vídeo teve menos visualizações do que o do banco, mas as pessoas que o assistiram ficaram em silêncio por um tempo depois que ele terminou,
da forma como ficamos em silêncio quando algo nos toca num lugar que não tem nome fácil. Poder sem compaixão é tirania. Sucesso sem memória é vazio. E dignidade não é um prêmio que se distribui aos merecedores. É o ponto de partida de qualquer relação humana que mereça esse nome. Samuel Olusegun nunca mais mencionou o nome de Fernanda Brito em público. Não precisava. A história havia sido contada, as consequências haviam chegado, e o cheque havia chegado ao destino, mesmo que por um caminho diferente do planejado. Porque algumas histórias parecem terminar com uma porta se fechando. Mas as melhores histórias, as que realmente importam, são as que revelam que a porta nunca era o ponto. O ponto era tudo que estava do outro lado dela, esperando pelo momento certo de ser visto. E esse momento sempre chega. Sempre. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E conta nos comentários, você já foi julgado pela aparência? O que sentiu? Suas histórias constroem esse espaço junto comigo. Até a próxima.